3, 2, 1. Oi, gente, tudo bem? Se você está aqui agora assistindo isso, é porque de alguma maneira você gosta da leitura. Ou você quer adquirir o hábito da leitura, ou você quer manter seu hábito de leitura. Mas alguma coisa você quer saber de livro. Então, hoje a gente vai ter uma conversa de leitura que vai inspirar você. Eu quero dizer primeiro que a gente não tem, eu não tenho nenhuma formação literária, tá? Apesar de que mais jovem eu até pensei em fazer letras, mas não fiz. A minha primeira formação foi de fonoaudiologia, minha segunda formação foi em moda e nunca em relação à literatura. Então, todo o papo aqui é um papo doméstico, um papo de leitura que a gente faz todo dia e que a gente quer incentivar você a ler, porque ler é importante. É pelo prazer, é pelo exercício da memória, é pelo exercício da atenção, e todo mundo quer envelhecer bem. A leitura vai ajudar você. Eu tenho uma mãe, tinha uma mãe leitora que faleceu ano passado com 99 anos, de cabeça boa, porque leu sempre, tá? Até o meu nome, Daisy, é por causa de um livro do Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald. E, e ela adorava ler. E isso fez muito bem para a vida dela. Isso me deu uma formação de ler, né? Para ler, para a leitura. Hoje eu trouxe uma pessoa que vai inspirar a gente, porque é uma leitora voraz, uma leitora que gosta muito dos livros, a Lígia Danese. Vamos lá, Lígia, se apresenta, fala mais ou menos da sua Sim, trajetória na leitura. sim, obrigada, Deise, muito obrigada pelo convite. A gente trocou várias, né, figurinhas aí de leitura e realmente eu sou apaixonada por ler, né? Também sou uma pessoa totalmente leiga mas que li a minha vida inteira e isso veio um hábito que veio de família. É uma sorte. Eu agradeço todo dia por essa herança, né? Tanto do lado da minha mãe, como do meu pai, como dos meus avós. E hoje eu enxergo isso como um privilégio, uma sorte muito grande, porque a gente sabe que leitura muda a vida da gente, né? Ah, claro. De uma maneira ou de outra. Então foi um hábito mesmo de família e eu sempre li desde criança, tenho essas lembranças muito vivas de nunca ter interrompido esse hábito de leitura, né? Na vida a gente tem às vezes fases que a gente lê mais ou menos, mas sempre foi uma coisa que me ajudou em tudo, É. absolutamente tudo. Com certeza, incentivar a criança a ler é a coisa mais importante, né? É, é na infância que a gente adquire o hábito mais facilmente. Por exemplo, assinar um clube de livro para uma criança é uma coisa que vai incentivando. Eu tenho uma neta que todo mês espera o livrinho da leiturinha chegar. Adora. Aí ela sabe que antes de ler o livro que ela está lendo, não dá para abrir o pacotinho, só vai abrir o pacotinho depois de ter lido, porque isso é muito importante. Ler um livro até o fim é importante, gente. Não deixa o livro no meio, porque é um fracasso que você depois não recupera, porque aí até começar outra vez a ler é Eu difícil, né? concordo, Tem que ler. Gostou, não gostou, vai até o fim. concordo plenamente. Então, você falou para mim que na sua casa todos eram leitores, né? Sim, realmente isso. A minha mãe era uma leitora, a minha mãe era escritora também, ela publicou alguns livros de Ah, poesia, ela era uma poeta, mas também amadora, né, entre a vida, mas ela lia compulsivamente, ela lia muito, muito Fernando Pessoa. Eu fui totalmente influenciada por ela. por ele, pela poesia de Fernando Pessoa e futuramente por toda a literatura de ficção e romances que ela lia. E o meu pai era também, por acaso, eh, completamente apaixonado por tudo que a leitura, meu pai até muito mais do que minha mãe, e a grande paixão do meu pai era essa de Queiroz.
que é uma literatura, né, que já na nossa época já não era tão indicada nas escolas, era o Não. finalzinho, né? E ele falava muito para a gente de Eça de Queiroz, e aquela coisa da linguagem também de Fernando Pessoa, mas os dois me influenciaram demais no hábito de leitura. O hábito de leitura como um prazer, né? Sem ser aquela obrigação. A gente tinha, né? A obrigação da escola, a gente tinha todo esse ambiente da leitura. Eu sinto que era um pouco maior antigamente do que é hoje em termos de Muito obrigação, mais, né? muito Mas a mais. gente tinha também, eu fui influenciada a ler pelo prazer. Eu acho que Então, hoje está se resgatando isso, né? Existem muitos clubes de leitura, eu tenho um clube de leitura, mas não é o único, são muitos, né? então, Parece que vem uma onda querendo trazer a leitura de volta, que é muito importante, gente. Onde a gente vai conseguir conhecimento? Só através da leitura mesmo, né? Mais ou menos quantos livros você lê por mês? nossa. Então, eu hoje em dia, eu sou uma pessoa de hábitos, viu, Daisy? Eu acho que isso, gente, é uma coisa que eu sinto que você consegue, né? Você não consegue adquirir e realmente ficar com esse Consegue, hábito. consegue. Um hábito assim, você faz uma coisa durante 30 dias, depois no outro mês, aquilo já virou um Já virou um hábito. hábito. Então, É. eu estabeleci para mim isso desde sempre, que eu sempre estou lendo algum livro. Então, hoje em dia, eu te digo claramente, dependendo do tamanho do livro, eu sempre leio mais de um livro ao mesmo tempo, justamente para não ficar com essa pressão. Às vezes, a gente pega um livro muito grande e eu gosto de pegar outros bem diferentes, menores, junto. Então, eu leio mais ou menos uns 3 a 4 livros por mês, o que é muito pouco. Não, eu É, acho porque muito. é no meio de tudo, né? No meio É. da vida. Mas eu acho que o mais importante, eu consegui sempre manter um hábito de ler. Estou sempre com um livro no meio. Então, ou de manhã ou à noite, nem que seja 15 minutos, é impressionante como isso muda a É vida. isso que é Muda a importante, vida. essa constância, né? Essa Constância. constância que faz o hábito, é com isso que você vai conseguir ler. Mesmo que você não consiga ler 4 livros, como a Lígia, mas se você ler um livro por mês, Perfeito. nossa, seria maravilhoso, porque isso vai crescendo, vai no crescendo. Porque a Lígia, por exemplo, é uma mulher que viaja por terra, por ar, por mar, mas também pelos livros, né? Com certeza. Eu tenho, pelo meu trabalho, eu trabalho Viajando. com turismo, né? Com turismo de luxo, e eu viajo muito a trabalho, viajo muito a lazer também, e isso é uma outra coisa que eu percebi na minha vida. Gente, é só levar o livro, né? É só você estar com o seu livro. Verdade. Você portar o seu livrinho, seja ele físico ou Kindle, você percebe ao longo do dia quantos espaços você tem para ler. É verdade, é verdade. Quando eu estou no Instagram, eu estou sempre incentivando, eu falo, gente, aproveitem todo o momento, porque às vezes você está numa espera de uma consulta, é a hora certinha para você ler aquele capítulo que estava faltando, entrar naquela história, saber o que ia acontecer, é aquela horinha. Se você está viajando, eh, de volta para casa do trabalho, no metrô, é a hora que você tem para ler. Gente, sempre tem um pouquinho tem um espaço no seu dia, né? Tem muita gente que fala assim, eu não tenho tempo. Tempo a gente acha, né? A gente precisa ter o comprometimento de querer. Querer ler é a principal, é a principal coisa que você precisa ter, querer e se empenhar para ter, né? Você é daquela leitora que fica enlutada depois de um livro? Eu fico muito, nossa, muito. Eu me apego muito ao livro e alguns livros como a gente tem essa paixão, né, Daisy? Alguns livros a gente fica economizando, eu vou esperar até amanhã para ler o restinho. Outros você se conecta de uma maneira que você atravessa. Eu tenho uma coisa, você mencionou essa coisa da viagem. Eu leio basicamente nos meus intervalos de coisas. E um dos maiores intervalos é o avião, são os deslocamentos aéreos, né? Muita gente dorme ou fica com sono. Eu leio o voo inteiro. E nessa hora, se o livro é bom, aí vai, porque aquilo me acalma. Então eu fico, sim, com muita saudade dos livros. Às vezes tem alguns livros que a gente precisa de um tempo, porque ele é tão intenso,
tão profundo que não dá para engatar no livro seguinte, né? O livro, a gente vai falar agora um pouquinho de autoras nacionais e contemporâneas, de mulheres. E, por exemplo, o livro Véspera foi um livro da Carla Madeira que eu precisei de um tempinho. E precisei reler, né? Você releu? Eu reli. Eu Nossa, reli, que incrível. porque foi uma coisa tão intensa, uma coisa tão bem escrita, é uma coisa assim incrível. Ele fala de raiva que todo mundo pode ter, né? Que a gente tem e que não, nem sempre chega ao extremo como acontece no livro, né? Você quer falar um pouquinho dos livros Sim, a da gente Carla? falou um pouquinho dela, né? A Carla Madeira, para mim, eu não li ainda o último, eu li Tudo é Rio e o Véspera. A Carla Madeira, ela veio trazer uma coisa que eu acho, desde o Tudo é Rio, eu já li, eu já senti aquela coisa, ela é visceral, né? Na linguagem, nas escolhas da temática. E ela me lembra muito Nelson Rodrigues. Eu não sei se a autora gostaria disso, mas ela lembra muito porque ficou aquela coisa meio até é um drama que a gente Ela é fala, nossa, é um dramática. drama exacerbado, mas ela coloca aquilo de uma maneira tão incrível e tão forte, e ela é uma autora que viralizou, né, Daisy? Ela realmente, a Carla Madeira atingiu todos os tipos de leitores, ela virou um fenômeno É literário. verdade, é verdade. E isso é muito impressionante com esse tipo de leitura, é pesada, mas extremamente, é bem construído, E né? ela pega alguns Ela é sentimentos genial. bem característicos, assim. No Véspera, a gente vê a raiva. Todos os personagens têm raiva, raiva por alguma coisa e chegam a extremos que a gente nem esperaria, né? Que é um soco no estômago na leitura, mas a gente vai até o fim querendo saber de tudo, né? E o Tudo é Rio, eu acho que é um ciúme, né? É um ciúme, aquele sentimento de ciúme é, horroroso, que a pessoa nem consegue ser normal. Ela tem atitudes assim absurdas, extremas, né? Eu achei muito interessante isso que você falou, é exatamente isso. Ela leva o ser humano, o personagem dela, o ser humano ao extremo. Eu acho que era muito o que Nelson Rodrigues fazia e vira um drama muito grande, mas se você olhar na leitura, quem está lendo, você sente que aquilo é possível. Ela leva o ser humano ao extremo, mas isso é possível, isso existe. Ah, isso Né? existe, A eu gente se acho. envolve na leitura dela de uma maneira, e ela escreve muito bem, né? É. Além de tudo. Nossa, ela põe Nossa. referências muito importantes no livro, é muito legal. Em relação à raiva, né, do Véspera, a gente leu no clube de leitura, e uma das pessoas colocou uma coisa que acontecia, da raiva, que ela lembra de um tio que parou o carro no meio da estrada e pôs as crianças todas para fora, porque estava na hora aquele tormento, aquela briga, aquela confusão, e ele não conseguiu se conter, né? E é o que acontece, né? É o que acontece aí. A gente lê, a gente acredita, nossa, é possível acontecer isso, e aí a gente se coloca, né? E eu acho que ela é uma autora, bom, essa conexão com a maternidade e todo esse mito que é em torno da maternidade, né? De que nós não podemos falhar. E a gente lê aquilo e a gente pensa, alguma vez na vida eu já não tive vontade de largar tudo, dar um grito, Claro, né? É bem isso, ela tem uma verdade ela tem. Extrema. extrema. É. Extrema, exatamente essa palavra. Aí a gente vai falar um pouquinho mais de autoras nacionais, contemporâneas, e aí a gente não pode deixar de falar da Andrea Del Fuego, da pediatra, que é uma pediatra inusitada. Ela não gosta de criança, ela não gosta dos pais, ela não quer saber de nada, mas é uma boa médica, né? Nossa. Porque ela foi ser médica por causa do pai, uma coisa de tradição que acontece, né? E, e aí você também trouxe Sweet Tóquio, eu não li. E Isso, quem é a autora? ela chama Giovanna Madaloso.
Madaloso, acho que é assim que se fala. Madaloso, isso mesmo. Madaloso. Você sabe que A Pediatra foi um livro que, assim, virou fenômeno também, né, Daisy? Aí eu vi o livro e comprei, eu devorei. Esse foi um livro que eu devorei. É Eu li muito em um dia rápido, até, é porque leve, gente, é é, muito, muito rápido de ler. é, São 200 páginas? é. Não, não são. Nem isso, né? É, Mas a não. Cecília, eu achei um personagem. 159 páginas. É um livro, mas a Cecília é um personagem que você entra, você começa assim, é aquela coisa, é exatamente isso que a gente está falando, né? De todo o feminino e da maternidade. Você entra, você fala, gente, eu não acredito, ela não gosta de criança, ela não tem paciência para esses pais, mas aí a gente olha por um viés, ela é muito engraçada e ela tinha razão em muitas coisas, né? Então é um personagem muito, muito engraçado. E o Sweet Tóquio, leia, que você vai adorar, eu tenho Eu certeza. vou ler, eu já comprei. Eu Ontem, quando não você pode falou dar spoiler comigo, aqui, né? não. Sem spoiler. Pode contar um pouquinho, né? A gente contou até. É interessante o Sweet Tóquio, conversando com a pediatra, que o Sweet Tóquio é a história de uma babá com a relação dela com a patroa e aquele conflito de quem não tem filho e quem tem, que é a mesma situação da Cecília da pediatra. Então é um conflito porque tem o lado bom nos dois lados, nas duas situações, né? Verdade. De ter e de não ter filhos. E são personagens incríveis também. Também é um livro divertido e com fundo trágico, que eu acho que elas constroem de um jeito maravilhoso. Tem os dois lados, né? É muito legal tá lendo essas autoras, né? Porque é o nosso contemporâneo, é o nosso tempo elas estão, né? E eu acho que eu não escrevendo sei sobre as nossas dificuldades, as nossas dores. Sim, né? e eu acho que surgiram tantas autoras, eu fiquei impressionada, foram esses últimos 3 anos que eu li muitas autoras muito jovens nacionais, brasileiras, infindo, assim, é uma coisa impressionante como isso proliferou, né? Autoras muito boas e jovens. O que você daria de dica para quem não lê e que quer começar a ler? Olha, a gente até concorda em muita coisa, né? Para mim, gente, a maior dica para mim é você ter uma constância, você criar uma meta. Eu vou ler esse livro e todo dia você lê 15 minutos que seja. Olha, eu falei uma coisa na semana passada de um livro que eu li inteirinho, de segunda a sexta, só durante o período onde eu estava pedalando, que é o meu único horário que eu tinha para fazer um exercício. Foram 40 minutos por dia, de segunda a sexta, eu li o livro. Pode ser 40 minutos no seu metrô, no seu ônibus. É verdade. Então, para mim, a constância e acreditar, né? Eu vou ler todo dia. Esse, para mim. Você teria algum livro para indicar que elas iam engatar? Porque todo mundo que me manda mensagem fala assim: eu quero um livro que eu não vou largar. Né? Quando a gente começou o clube de leitura, a gente leu a Biblioteca da Meia-Noite. É lindo. É lindo, né? A Biblioteca da Meia-Noite engatou bem lá. Eu tenho uma dica. Eu acho que, eu não sei se você sente isso, mas eu acho que muitas vezes as pessoas que estão começando a se conectar com esse hábito querem uma leitura mais leve e que coloque elas num patamar mais de felicidade, né? Não sei se você leu A Elegância do Ouriço. Não. É um livro, ela é uma francesa. Vou deixar anotado. É um dos maiores fenômenos da literatura na França. Não é tão novo, não, eu li há muito tempo, mas todo mundo que fala que leu esse livro, ele serviu como um impulso para a leitura. É muito bonitinho, é muito lindo. E ele é maravilhoso. Olha, uma dica é escolher livros pequenos, né? No começo, para você ter o hábito, você tem que escolher livros leves e pequenos, com 150, 200 páginas, porque você vai dar conta, vai gostar. E ainda se você tiver dificuldade para isso, escolha contos. Né? Contos, tem tantos contos legais, e aí você lê, e é importante o começo, meio, fim e acabar.
Acabar é importante. Concluir uma leitura é a certeza do sucesso da segunda, né? No fundo a gente está falando de constância, né? É Desde isso sempre mesmo. constância. E o conto, como você falou, eu acho que a leitura mais curta, ela é muito benéfica, até porque o teu objetivo não fica tão alto. E o conto, eu até falei sobre isso um tempo atrás no Instagram, que é também um gênero para quem quer começar. E no Brasil a gente tem, inclusive a Clarice Lispector, o livro de contos, tem uma edição que chama Todos os Contos, da Clarice Lispector. Tem alguns que são assim, 5 páginas. Eu não sei se você já leu o Giovanni Matias Já, Martins. Giovanni Martins, gosto É muito dele. muito bom. E Muito. ele tem um livro de contos maravilhoso, né? O Sol. Eu acabei de ler, ele era um autor da Flip, ele estava na Flip esse ano. O Sol, eu li, É alguma coisa assim. eu li. E tem um conto que eu pus hoje no clube de leitura de quem não tem o hábito, que é o Espiral. O Espiral. É excelente. Gente, se vocês quiserem, leiam. É curto, mas vai trazer muito conteúdo para vocês. Que livro que você pode dizer Nossa. que foi o livro da sua vida? Ai, gente, eu até pensei que você talvez fosse falar nisso. Eu posso falar 2? É Pode. engraçado, E né? pode Como contar um isso pouquinho deles. é uma coisa que a gente é super fácil da gente se conectar com, porque acho que é uma memória afetiva, né? Como eu sempre tive essa coisa da leitura muito forte, o primeiro livro que eu nunca vou esquecer foi o livro do final da infância, aquele livro que já não é tanto livrinho de criança, né? Porque na nossa geração era Lígia Bojuga Nunes, tinha várias autoras, Lucília de Almeida Prado, nunca vou esquecer, Monteiro Lobato, Monteiro Lobato. ainda, né, que eu hoje em dia assim, não sei se, mas enfim. E aí eu li O Meu Pé de Laranja Lima. Não sei, É ai, lindo. gente do É céu. lindo demais. Foi o livro, eu não lembro o nome dele. José de Vasconcelos. É, José de Vasconcelos. Foi o livro que me colocou no final da infância. Sabe por quê? Eu acho que isso, gente, é tão importante para quem quer estimular uma criança a ler. Ele me colocou naquela leitura já da diversidade. Uma leitura. Eu li uma história de um menino que tinha uma vida diferente da minha. Era uma história de uma vida sofrida, eu acho que é um pouco autobiográfico, né? E eu chorava, mas eu me apeguei ao livro. Aquele livro me deu um passo para gostar de ler. E o próximo livro, muitos anos depois, foi aquele livro, o primeiro impacto de livro realmente muito adulto, que foi 100 Anos de Solidão, né? que é demais. Nossa Senhora, eu andei com aquele livro anos. Outra dica que eu posso dar é que você releia um livro que te impactou para começar a ler outra vez. Porque reler ele vai ter uma memória afetiva, vai ter ele vai te trazer muita coisa e vai te dar a possibilidade de começar a ler outra vez, né? Eu tenho um livro que é muito para mim, que ficou para mim, acho que na adolescência, na escola, que é o Cortiço. Ai, nossa, maravilhoso. É maravilhoso, e aí eu sinto ainda os cheiros, os aromas das comidas, das pessoas, é uma coisa tão descritiva, tão maravilhosa, né? Maravilhoso. Ele é E, Raul Pompeia, né? é, Ele era muito, muito isso mesmo, né? Esses livros que a gente tinha Luiz que ler, Azevedo, é. era o Pompeia ou Não, a Luísa é a Azevedo? Luiz Azevedo. Eu me confundi. Esses livros que eram livros de escola, muitos deles eram maravilhosos, né? E Muitos. se a gente relê, eu achei incrível essa dica, porque se a gente relê, talvez a gente traga, você começar com talvez um conto de Machado de Assis que você teve na escola, hoje você vai ler com outro, É com outro olhar, outro olhar. é Pronto, com aí é a outro olhar. entrada uma boa dica mesmo. Outra dica, entre num clube de leitura, porque compartilhar também você vai ter compromisso com as outras pessoas, você vai ter que ler aquele pedacinho, aquele livro, aquele conto, e vai ter que dar alguma participação no clube. Isso vai fazer você ler. É muito importante e muito legal. Gente, a gente vai se despedindo. Eu quero agradecer a Lígia e quero falar para você que estava aqui até o final, que você assine o canal, comente e curte. A Lígia Danese está no Instagram,
Lígia Danese. Exatamente. Exatamente como escreve, tá? Lígia Eu Danese. estou no Instagram, @Deise Gouveia Oficial. E eu espero vocês. Deixa seu comentário, quero te responder, tá bom? Um beijo e até a próxima.